Olá pessoal, meu nome é Vitor Matos e eu sou fisioterapeuta. Além de trabalhar com fisioterapia, eu trabalho também com pesquisa na área de neurociências lá na Universidade Federal de Minas Gerais, onde eu faço meu mestrado. E eu trabalho também com educação aqui no YouTube e lá no Instagram. Então se você não me segue no Instagram, não deixa de fazer isso. Eu compartilho um tanto de coisa legal lá e pode ser que algumas dessas coisas interessem você. Link para você chegar no meu perfil tá aqui embaixo na descrição, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre Covid-19 e algumas doenças neurodegenerativas que estão sendo associadas à vacinação contra esse vírus. Muito bem, pessoal, então eu tive vontade de gravar esse vídeo aqui quando eu recebi uma mensagem lá no meu Instagram de uma pessoa, um rapaz, me perguntando, na verdade me perguntando não, ele estava me contando um caso de uma amiga dele. Tá bom? Uma amiga dele que foi vacinada e ela estava receosa de tomar a vacina com medo de fazer mal. E então logo depois da vacina ela começou a piorar, ela ficou muito ruim, ficou doente, está passando mal e está nesse estado bem ruim aí hoje de saúde. Tudo bem? E ele estava me contando que foi uma pena porque ela não queria tomar a vacina e realmente ela estava certa. Ela tomou a vacina e ela ficou com esses problemas. E ele me disse que eram problemas neurológicos, principalmente, problemas de memória e etc e tal. E ela virou uma pessoa estranha também, problemas de personalidade. E lendo o que ele falava, eu vi que ele estava me dizendo que todo aquele problema foi gerado por causa da doença causada pela vacina, né? E ele deu um nome para a doença e chamou muita atenção. Ele disse que era doença priônica, que não é uma doença muito conhecida, pelo menos não com esse nome. A gente já ouviu falar muito de doença priônica quando eles estavam comentando muito aí lá em 2014, 2015, 2016 sobre a tal doença da vaca louca, tá, pessoal? É a mesma doença. Eu me lembro quando eu estudei sobre doença priônica na pós-graduação, em uma das disciplinas que eu fiz, e foi uma doença que chamou muita minha atenção. Uma doença com um mecanismo fisiopatológico totalmente inusitado e curioso, né? Vamos dizer assim. Então quando ele falou aquilo, eu comecei a pesquisar. Falei, caramba, de onde que ele tirou isso? E veja, ele nem falou de doença da vaca louca, ele deu um nome técnico. Ele ouviu isso ou de um médico ou alguma outra autoridade da área da saúde, ou então ele procurou na internet e achou alguma coisa. Então, eu nunca tinha ouvido essa associação antes, né? Já tinha ouvido falar que as doenças, as vacinas da Covid-19 poderiam estar implantando chips nas pessoas para controlá-las, outras coisas desse tipo, mas doença da Covid-19 e... Doença não, gente, vacina da Covid-19 e doença priônica foi a primeira vez, então fui pesquisar para saber de onde que isso estava vindo e eu descobri, pessoal. E essa hipótese ela surgiu de um paper, pessoal, um artigo que foi publicado nesse ano em que estamos, em 2021, lá em fevereiro, tá bom? E ele foi produzido por um tal de J. Bart Classen, tá bom? E o título do artigo é o seguinte: vacinas da Covid-19 baseadas em RNA e o risco de doença priônica. Muito bem. Pessoal, vamos primeiro falar dessa doença. Eu falei para vocês de como que essa doença me impressionou lá na pós-graduação, né? E a doença priônica é uma doença muito doida, né? Primeiro, a gente sabe que ela acontece por causa de uma má formação proteica, tá bom? Algumas proteínas do organismo daquele animal ou daquele indivíduo, elas são mal formadas, elas são, ou seja, mal sintetizadas, mal feitas, e essa malformação gera a tal doença, tá bom? E ela costuma cursar com disfunções cognitivas, porque é lá que essa série de proteínas mal formadas elas se acumulam, tá bom? No sistema nervoso. E o acúmulo dessas proteínas mal formadas, é claro, gera uma disfunção, danifica o sistema e a rede neuronal, e então a gente vai ter problemas que costumam ser problemas de memória e problemas de personalidade. Bem parecido com os sintomas que a amiga dele teve, né? E essa doença ela pode ser causada, pessoal, por questões genéticas, mas também causada por um tipo de infecção. A verdade é que doença priônica não define uma única doença, tá?
Doença priônica define um grupo de doenças, tá bom? Um grupo de dezenas de doenças que são causadas por causa daquela má formação proteica que a gente já falou. Então nós temos certas doenças desse grupo de prion disease aí que são causadas por alterações gênicas. Por exemplo, eles listam aqui, ó, nós temos a doença priônica fatal insonomia, tá? Ou insonomia do tipo fatal, que é causada por alterações genéticas. E nós temos também a doença priônica do tipo Creutzfeldt-Jakob, que também é causada por alterações gênicas. São exemplos. E nós temos também uma doença que é desse tipo de doença causada por essa alteração da proteína prion, tá bom? Então a proteína prion ela é mal formada, então a gente tem a doença que é chamada de priônica, beleza? E esse tipo de doença aqui, ó, que é chamada de encefalopatia bovina espondiforme, popularmente conhecida como doença da vaca louca, tá bom? É uma doença priônica causada agora por uma infecção. Certo. E por que eu disse que foi uma doença que chamou muito a minha atenção? A infecção, a gente costuma sempre relacionar com vírus ou bactérias, não é verdade? Um organismo que foi infectado, ele costuma ter sido infectado por causa disso. De um vetor viral ou então de um micro-organismo, uma bactéria ou coisa desse tipo. Mas aqui nós temos uma infecção, e eu boto aspas aqui porque não é infecção, porque não é vírus nem bactéria, mas nós temos uma coisa tipo uma infecção acontecendo por causa de uma proteína, pessoal. É uma proteína infectando um organismo e danificando aquele organismo. Caramba! A tal doença da vaca louca acontece porque a pessoa come a carne da vaca que tem a proteína mal formada e ao comer essas proteínas mal formadas ou então partes dessa proteína que foi digerida no organismo desse animal, ela é absorvida e ao ser absorvida ela danifica esse organismo da mesma forma, gerando proteínas prions também agora mal formadas. Tudo isso por causa da proteína. Não é vírus, não é bactéria. Que loucura. Contrário ao que o autor desse artigo aí que eu mencionei está falando, pessoal, não há evidências que sugerem a associação das vacinas da Covid-19 baseadas em RNA mensageiro e doença priônica, e nem outra doença neurodegenerativa, como por exemplo, os autores especulam outras doenças mais do tipo Alzheimer e esclerose lateral amiotrófica. Não, pessoal, não há esse tipo de evidência. E talvez vocês estejam agora se perguntando e não estejam agora aflitos por causa da confusão, dizendo, ora Vitor, você acabou de falar que um artigo saiu. O artigo foi publicado em fevereiro desse ano, então precisa ter evidência, não é verdade? Saiu o artigo, foi produzido o trabalho, está publicado em uma revista científica, como que não há evidência? Vocês sabem o que é evidência científica, pessoal? Um ensaio clínico de fase 3 e 4 para comprovar a eficácia de uma certa substância ou de uma droga. Sabe o que eu estou falando, pessoal? Dos ensaios clínicos que foram realizados com todas essas vacinas. Todas não, as baseadas no RNA mensageiro, quero dizer, que são as vacinas da Pfizer e da Moderna, principalmente. Então todas elas passaram por esse teste, pessoal. Os testes de última fase, né, que contam com dezenas de participantes e de indivíduos que receberam essa droga. E a gente tem relatos aqui mostrando que nenhuma dessas agências de regulamentação desses ensaios receberam chamados indicando que doenças neurodegenerativas foram causadas naqueles integrantes do ensaio. Quem está falando isso não sou eu não, tá, pessoal? Quem está falando isso é a Martha Sharon, tá bom? Que ela é a porta-voz do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos. Então ela falou que o sistema de efeitos adversos de vacinação dos Estados Unidos, né, existe um sistema que fica por conta de receber esses avisos. Teve efeito adverso o pessoal que tomou a vacina? Teve ou não teve? Eles ficam recebendo esses avisos. E ela fala que esse sistema, esse centro, ele não recebeu avisos de doença priônica, de doença de Alzheimer ou ainda esclerose lateral amiotrófica depois da injeção que aqueles indivíduos receberam, ou seja, depois da vacinação dos indivíduos daquele ensaio clínico que eu falei, pessoal. E, portanto, não há evidências que indicam uma associação causativa entre as vacinas de Covid-19 que usam
como base RNAs mensageiros e essas tais doenças. E em algum momento a gente vai ter que, pelo amor de Deus, falar sobre esse artigo, pessoal. Mas que artigo é esse? Veja, essa talvez seja uma das coisas mais simples de reparar e uma das pistas mais básicas de se obter de que essa história é papo furado. Mas veja, não é simples para todo mundo, é simples para as pessoas que trabalham com ciência. Porque dificilmente, né, pessoas que não trabalham com ciência, elas vão ler artigos científicos. Mas galera, se você já passou pela experiência de ler um bom artigo científico, você pega esse material aí e você tem vontade de chorar, porque aquilo é a coisa mais terrível do mundo. Eu vou colocar aí para vocês darem uma olhada só, para vocês passarem o olho no último artigo que eu li da disciplina que eu fiz da pós-graduação, pessoal. Olha como é extenso. Dá uma olhada para as fotos que tem aí, os gráficos, pessoal. Como que os autores eles são cuidadosos e rigorosos em argumentar. Não tem nada parecido com isso aqui nesse artigo, pessoal. Nós temos 3 páginas de um lado e do outro lado nós temos acho que 17 páginas ou mais de 15, um negócio assim. É muito maior o esforço argumentativo aqui e é muito mais honesto também. Se vocês tiverem curiosidade de ler o que está escrito aí, vocês vão ver que é completamente diferente, tá bom? Então 3 páginas de artigo, 1 parágrafo de metodologia, 2 parágrafos de resultado. Vou te falar que eu não vou gastar nem meu tempo lendo, tá bom? Então eu fui olhar o que as pessoas estavam comentando na internet a respeito desse trabalho, o que eles estavam dizendo. E eu achei aqui uma virologista da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. E ela estava falando da... Qual que é o nome dela? Angela Rasmussen. E ela disse o seguinte, abre aspas, esse trabalho ele não tem peso científico nenhum. A revista em que foi publicado, que é a Microbiology e Infection Disease, não tem reputação ou reconhecimento como jornal científico. Ou seja, aí ela explica aqui que essa é uma revista de publicação aberta, de acesso aberto. Se você produziu, qualquer um publica ali. Basta produzir, basta escrever, e então você publica. Ou seja, não tem uma banca avaliadora que vai olhar se aquilo que você fez é bom ou não. Eu vou ler trabalhos dessa revista? Sei lá, eu não vou ler não. E o melhor, o que eu mais gostei foi esse professor aqui, ó pessoal, Dr. David Goskin. Ele é professor de cirurgia e oncologia da Wayne State University School of Medicine, né? Então, da Escola de Medicina da Wayne State, da Universidade de Wayne State, enfim. E ele conta o seguinte, abre aspas, o que nós temos aqui é um bando de especulação que conseguiu encontrar a conexão obscura baseada em uma metodologia que não explica com nenhum rigor de biologia molecular ou de bioinformática científica que é requerido para convencer pessoas que leem esse tipo de material. Eu estou traduzindo aqui, mas é mais ou menos isso que ele disse. Ou seja, esses caras eles não argumentaram nem dignamente para que pessoas que têm algum respeito dentro do ramo da ciência consigam ouvir o que eles estão dizendo. Por fim, eu descobri também na internet que esse cara, o cara que publicou esse artigo, que é o J. Bart Klassen, não é a primeira vez que ele faz barulho e cria confusão aí a respeito de vacinas não, tá pessoal? Acontece que em 1999 ele publicou um artigo também criando relação entre a vacina da influenza e diabetes do tipo 1, pessoal. E lá naquela época, no ano de 2000 e os anos seguintes, ele foi severamente repreendido pelo meio científico, como ele está sendo repreendido agora, em 2021, falando dessa louca associação aí entre vacinas da Covid-19 e doenças neurodegenerativas. Galera, então para concluir, a minha sugestão é que a gente seja razoável, pessoal. Vamos ser razoável. Tá bom? Vacina salva vidas e não salva a vida de hoje, não é de muito tempo. Eu não sei porque está tendo esse grande movimento agora, esse grande questionamento a respeito da eficiência de vacinas, pessoal. Vamos ser razoável. Doença priônica foi a doença talvez mais louca que você vai ouvir falar aí, com um mecanismo patológico inimaginável, parece história de filme de ficção científica. Vocês já viram esses filmes de ficção científica que falam de uma doença muito doida?
É a doença priônica. Como assim uma infecção sem um agente infeccioso? Uma proteína infectando? Como assim? E como que eu vou relacionar isso com a vacina da Covid-19 só porque tem microRNA mensageiro? Pessoal, o microRNA mensageiro nada mais é do que uma receita de bolo, tá bom? A nossa célula recebe o microRNA mensageiro e uma organela específica da nossa célula, que se chama ribossomo, vai ler aquela receita de bolo para produzir então uma proteína. É uma proteína, mas é a tal proteína mal formada que gera doenças, pessoal? Não, né? Não. É a proteína spike que são encontradas no vírus da Covid-19. Então, produzindo essa proteína spike, a gente vai conseguir colocar essa proteína lá na membrana das nossas células e as nossas células vão conseguir ser identificadas pelo nosso sistema imune. Sendo identificadas pelo nosso sistema imune, a gente vai conseguir combater então esse vírus, porque a gente aprendeu a reconhecer eles com as nossas células, identificando a spike protein, as proteínas spikes. Vamos ser razoável, não tem nada disso de vacinas da Covid-19 estarem gerando doenças neurodegenerativas nos seres humanos, beleza? Qualquer dúvida que tenha ficado, não deixa de colocar aqui embaixo nos comentários, eu vou me esforçar muito para resolver essas dúvidas. A gente se vê por aí. E por último, se você não conhece o meu livro, não deixa de conhecer, pode ser que isso aqui te interesse, eu vou deixar o link também aqui embaixo. É um livro especial para acadêmicos da área da saúde. A gente se vê por aí, obrigado, até mais, tchau.